Tá gravando já. Já quase que eu caio aqui. Vamos lá, vamos organizar então. Leomônia da Silva. Eu passei 4 exemplos, fiz só um, certo? Pode falar assim, senhor, sim. Que vocês têm que responder bonitão. Aqui é um teste, vamos ver como é que vai ficar também. Eu vou repetir o primeiro, é positivo e positivo ou positivo e negativo? Positivo e negativo. O segundo é... Positivo. Positivo. Vai conferindo pra mim qualquer coisa, viu? Agora eu começo com as ligações de São Paulo, aí acaba tudo. Eu já não pago, e aí? Ah, obrigado. Não, eu pôr o 3 aqui. Carinhosa. Professor! Professor! É o 3, não é o 4, não. Aí, ó. Tá certo? Negativo, negativo? Negativo e positivo. Vou dar desconto pra você, eu sou assim também. Maria Eduarda. Então vamos lá. Deixa eu só arrumar esse microfone aqui, porque senão vai ficar... Sujeira. Então vamos lá. Resolvendo aqui é o seguinte. O exercício fala sobre campo elétrico. De novo. O que é campo elétrico? O campo elétrico é... Quando eu tenho uma carga eletrizada, pode ser positiva ou negativa, ela vai gerar um campo elétrico. Ele tem 2 características. Quando ele é positivo, o campo elétrico é para fora, e quando é negativo, o campo elétrico é para dentro. A gente denomina, você vai ver em vários exercícios, que campo elétrico é gerado por uma carga que tem uma massa maior, ou ela vai ser representada por Qzão, um Q maiúsculo. O exercício vai te falar de alguma forma, ou dessas duas, ou ela vai ter uma massa maior, ou é Qzão. Aí a gente denomina ela como carga fonte, ou carga geradora, quem está gerando o campo elétrico. Fechou. O primeiro exemplo, refazendo ele, a gente tem aqui 4 exemplos, e qual que é o intuito? A gente identificar a orientação do campo elétrico em cima da carga de prova e a força elétrica. Como assim, professor? O campo elétrico, quem denomina a orientação do campo elétrico é a carga fonte. A carga de prova pode ser qualquer sinal, não interessa. Se a carga fonte, um exemplo que é positivo, o campo elétrico sempre é para fora. Agora, a força elétrica já é diferente. A força elétrica já acontece o seguinte, porque a gente já tem interação. Quando é sinais opostos, a gente sabe que atrai e iguais se repele. Então, fechou. Representando, a gente tem uma carga fonte positiva, então o campo elétrico é para fora. Então, aqui nesse momento aqui, ó, o campo elétrico vai passar pela carga de prova e vai ser representado para fora. Quem que é essa seta? É um vetor. Que vetor é esse? Vetor campo elétrico. Essa é a orientação do campo elétrico passando na carga de prova. Agora o X da questão tá. Qual que é a interação entre a carga fonte e a carga de prova? Atração. Sinais opostos. Então, se eu soltar a carga de prova negativa, ela tende a vir para a esquerda. Porque ela quer ter atração. Então, esse vetor que eu representei agora, nada mais é que o vetor força elétrica. Algumas literaturas não trabalham FE. Eu acredito até no livro de vocês não vai estar FE. Não sei, eu esqueci de reparar esse detalhe. FE é de força elétrica. Beleza. Então, eu representei os vetores em cima da carga de prova. Um vetor está para o lado direito, um para o lado esquerdo. Fechou. Continuando, a gente tem o seguinte.
A carga fonte positiva também já gera um campo elétrico para fora, só que a carga de prova, né, é positiva. Quando eu tenho cargas positivas, eu posso apresentar assim também, ó. Carga fonte maior do que zero e carga de prova maior do que zero também. Então vamos lá. Campo elétrico para fora vai passar na minha carga aqui, ó, de prova, e vai gerar um campo elétrico para cá. Quem denomina a orientação do campo elétrico é a carga geradora, a carga fonte. Se ela é positiva, você pode colocar em quantidades enumeradas aqui de carga de prova. O campo elétrico sempre é para fora. As interações que mudam por causa dos sinais de cada um. Então aqui é um vetor, campo elétrico. Se eu for analisar agora a interação entre as duas, tem atração ou repulsão? Repulsão, porque é carga de mesmo sinal. Então, a carga de prova, se eu soltar ela aqui, ela tende de mover para a direita. Então, ela tende de vir para cá, ó. Para a direita. Quem que é essa carga vindo para a direita? Quem que é essa vetor indo para a direita? Vetor, força elétrica. É para onde vai a carga de prova? Ela vai querer ter repulsão, ela vai embora. É isso. Isso eu estou identificando os vetores. Continuando, eu tenho o seguinte. Perguntas? Força elétrica, é para denominar, para exemplificar certinho. Por que acontece? Em vários momentos da física, você tem assim, ó. De início a gente depara só com força, quando a gente vai estudar lá nas leis de Newton. Aí depois aparece força elétrica. Então, para só denominar que é elétrica, força elétrica não, força elástica. Aí a gente também tem, às vezes alguma literatura traz FP, que é força-peso. Na verdade, às vezes só trabalha P, que peso é uma força. Aí FE, força elétrica. Algumas literaturas podem trabalhar FMzinho minúsculo, que é força magnética. Mas só você estar estudando um assunto, você já sabe que aquela força aplicada ali é daquele determinado conteúdo que você está estudando. Beleza? Mas se você quiser colocar só F também, não tem problema não. Não entendi. O E, campo elétrico. Tem que lembrar. Campo elétrico. Eu fiz a abreviação aqui das redes sociais. Fiz, né? Que rede social é essa? Twitter. TikTok que eu sei é assim, né não? Pois é, porque você teve aula disso? Você estudou algum livro para aprender essa abreviação? Ó. Pois é. O WhatsApp é pesado ou que não E aprende rápido. E por que aqui não aprendeu até agora? Primeiro contato. Primeiro contato. Continuando, barra TikTok. Exemplo 3. As duas cargas agora são negativas. A carga fonte, então, menor do que zero. E a carga de prova, menor do que zero. Beleza. Qual que é a orientação do campo elétrico da carga geradora negativa? De atração para dentro. Essa é a orientação do campo elétrico. Então, quando o campo elétrico está tangenciando a carga de prova, ele é para cá, ó. Ele é no sentido da carga geradora. Quem que é esse vetor? Vetor, campo elétrico. Campo elétrico. Qual que é a página que está exemplificando aí? Puxou ela aí? Página 48, né? Está trabalhando uns detalhezinhos assim. Aqui eu estou representando quem? Campo elétrico. O campo elétrico é a orientação que é gerado, que é feita criado pela carga geradora. Se eu tirar a carga de prova aqui, o campo elétrico continua no sentido dela. Se eu colocar 1 milhão de carga de prova aqui, ele ainda é para dentro do campo elétrico. Agora sim a força elétrica que é a treta, ó.
Negativo, negativo. O que acontece? Repulsa. A carga de prova, se eu soltar ela aqui, ela tende a ir para a direita. Ela tende a ter repulsão da carga geradora. Então ela vai mover para onde? Para a direita aqui, ó. Quem que é esse vetor que você representou? Vetor força elétrica. Por que força, professor? Porque ela está recebendo uma força de repulsão para ser mandada para fora. Aí as equações é para descobrir essa força. Também. A gente vai fazer de boa. Exemplo 4. A carga fonte é negativa. O sentido do campo elétrico é para dentro, aproximação. Então, passando em cima da carga de prova, o campo elétrico está direcionado para cá, ó. Para a esquerda. Quem que é esse vetor? Vetor força elétrica. Eu estou representando, estou fazendo a mesma coisa, até para você identificar que a identificação é para esse vetor. Agora, qual que é a interação entre a carga fonte e a carga de prova? Atração. Então, a carga de prova tende a vir para cá também, ó. A carga de prova, ela é atraída pela carga fonte. Quem que é esse vetor que eu desenhei de laranja? Vetor força elétrica. A força que está sendo atraída. Perguntas? Detalhe mega importante. É até a resolução de um exercício que a gente vai fazer. Não sei se eu passei ele. Se liga numa coisa, ó. Vou começar pela carga de prova negativa. Quando a carga de prova é negativa, isso é um detalhe importantíssimo. Se eu não me engano, tem no livro de vocês. Quando a carga de prova é negativa, a direção é a mesma, né? Para todo mundo. O que é a direção mesmo? Aqui, ó, horizontal. A direção dos vetores é igual quando a carga é negativa. Só que os sentidos são opostos. Sentidos de quem, professor? Campo elétrico e força elétrica. Você pode reparar, ó. Porque não vai ter outra condição diferente dessas. Vai ser só positivo e negativo o tempo inteiro. Não vai surgir uma carga diferente. Só são esses dois tipos. E quando a carga de prova é positiva, a direção também representada dos vetores é para a mesma direção, nesse caso horizontal, só que os sentidos são iguais, eles estão indo para o mesmo lado. Aqui, quando é positivo, o campo elétrico é para fora, a força elétrica também. Quando a carga de prova é positiva, nesse caso, campo elétrico para dentro, força elétrica também para dentro. Só acompanha. Pergunta. É dessas duas condições, ou atrai ou repele. Aí é o seguinte, ô Pedro. A UFE é representando quando ela tem atração e repulsão, só a direção, o sentido que ela está indo. Igual nesse caso aqui, ela está sentido indo para fora, então está tendo repulsão. O que eu estou atentando aqui de novo é o seguinte: quando a carga de prova é positiva, os vetores têm a mesma direção horizontal e mesmo sentido. Os dois vetores são no mesmo sentido, ó. Paralelo do mesmo lado. Aqui também, ó. Só que para cá. E quando a carga de prova é negativa, a direção também tem o mesmo sentido. Saúde. Tem o mesmo sentido. Só que os vetores têm sentidos opostos. Desculpa, tem a mesma direção, só que os vetores têm sentidos opostos. Como assim oposto? Um está para a direita, um está para a esquerda. Aqui. Perguntas? Tá cortando aqui? Exemplo 5. Agora eu tenho duas cargas fontes e uma carga de prova. Carga fonte 1 maior do que zero, carga fonte 2 maior do que zero e carga de prova menor do que zero.
O que a gente vai fazer ali? Vai fazer o seguinte. Vamos dar para enxergar. A gente vai representar os vetores campo elétrico. Vetor campo elétrico em cima da carga de prova de cada um, do campo elétrico 1, da carga fonte 1 e carga fonte 2, e depois da força elétrica 1 e 2, representada cada uma delas. Igual a gente fez aqui, ó, uma carga fonte e uma carga de prova. Agora é duas cargas fontes interagindo com uma carga de prova. Certo? Estou meio limitado aqui, mas vai dar certo. Faz uma gentileza aí para mim. Comunicante é Edivan de Souza, só põe só Edivan aí. Aluno no meu amigão. Sério, você sabe. A turma. Depois eu vou escolher o fato, mas se você já lê e puder. Não, mas só esses itens aí já tá bom. Depois eu termino. Obrigado. Então vamos lá. Porque, né? Continuando. Primeiro eu vou representar os vetores da carga fonte 1 em cima da carga de prova. Depois eu vou fazer do 2. Então vamos lá. Como não existisse essa aqui. Carga fonte 1 positiva, carga fonte de prova negativa. A gente já fez um exemplo aqui, ó. Olha como ficam os vetores. Um para fora, um para dentro. Fechou. E outra, a gente acabou de descobrir que carga de prova negativa, os vetores ficam de sentido oposto. É Lucas, viu, Elisama? Carga fonte positiva, o vetor campo elétrico aqui, ó. Para fora. Professor, quem que é esse vetor? Vetor campo elétrico da carga fonte 1. Tem que identificar, viu? Porque eu sei que é da carga fonte 1. A carga fonte 1 e a carga de prova tem atração ou repulsão? Atração. Atração, positivo e negativo. Então a carga de prova tende a ir no sentido da carga fonte. Quem que é esse vetor? Vetor, força elétrica da carga gerada pela carga fonte 1. Tranquilo. Carga fonte positiva, carga de prova negativa. Campo elétrico é para fora. O campo elétrico gerado pela carga fonte 2 é para fora. Quem que é essa setinha, professor? Vetor, campo elétrico 2. Por que 2? Porque dá representando a carga fonte 2. Carga de prova negativa, carga de fonte positiva. A atração entre as duas, ó, o vetor. Vetor, força elétrica 2. Pronto. Pronto, Pedro? Terminou? Com certeza não, tem que fazer resultante. Como que eu vou fazer a resultante? Eu faço a resultante da força do campo elétrico, desculpa. Eu faço a união dos vetores pela menor distância, viu? Das pontinhas aqui, ó. Então, se eu unir essas duas forças, atende o campo elétrico vir para cá, ó. Quem que é essa setona maior? Vetor, campo elétrico resultante. Deixa eu ver se está cortando aqui. Tá não. Você soma, é isso, a soma dos vetores mesmo. A palavra corretinha é essa. Então vamos lá, sacado. Ana Júlia, é o seguinte. Você tem aqui, ó, vetor campo elétrico 1, vetor campo elétrico 2. Eu tenho que fazer uma resultante. Neste lugar aqui, qual que é a resultante? A somatória seria, né, dos dois campos elétricos. Um está indo para baixo, um na diagonal para baixo, diagonal para cima. Se eu somar eles, o campo elétrico está indo naquela direção, está indo para cá, ó. O vetor resultante?
Como assim você quer dizer? Você traçar em outra direção, então o vetor resultante vai para o outro lado. Ou ele sempre vai para a mesma direção? Isso vai depender da posição da carga de prova também. Mas aí, qual a representatividade você imagina que pode mudar? Não sei. Pode estar, a gente vai resolver um exercício do livro assim. Pode estar assim, ó. O exercício te dá e vai acontecer isso, de um tá uma resultante para cima e outra para baixo. Como que chegou nessa resultante? Aí você tem que analisar a partir da carga fonte. A gente vai fazer. Vou fazer a força elétrica aqui, Ana Júlia, ó. Se liga. A carga fonte 1, não está puxando ela para cima aqui, a carga de prova? A carga fonte 2 não está puxando ela para baixo? Se a gente for pensar bem, se fosse uma caixa, tivesse duas cordinhas, se a gente aplicar as forças iguais puxando por aqui, ó, ia fazer assim, ó, ia fazer assim, ó. Ela ia fazer isso. Então a resultante está dando para onde? Para cá. Como que eu vou representar? Faça a somatória vetorial aqui, ó. União das pontinhas. Quem que vem para cá? A força elétrica. É para onde a carga de prova, se eu soltar, ela tende a mover para cá, ó. Até ela ficar parada aqui no meio. Porque não tem valor de sinal, de carga de fonte, nem para carga de prova. Se fosse valores diferentes, sim. Aí uma puxar mais que a outra. Mas não tem, então... Não. Aqui a gente está identificando só vetor. Então, aqui é vetor, força elétrica resultante. Nesse caso, a gente está analisando só vetor. Quando começar a entrar número, aí sim, a gente vai fazer uma força elétrica de um, do outro, campo elétrico. Depois faz igual a gente fez em lei de Coulomb. Se não estão se ajudando, dependendo dos vetores, igual exemplo, isso aqui eu analisei esse vetor, aqui eu analisei esse vetor. Aí eu faço as somatórias. Se não está ajudando, eu faço subtração. Então, a representatividade, quando eu tenho duas cargas fontes interagindo com a carga de prova, eu represento bonitinho os vetores em cima da carga de prova, depois eu faço a resultante. Perguntas? Exercício do livro.